Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Falando de História. Um canal que trata de conjuntura política, mas também de história, é claro. Aliás, eu diria que para entendermos a conjuntura política, é muito bom que conheçamos e tenhamos uma boa base do conhecimento histórico, tal qual um bom arquiteto que tem um conhecimento bom, excelente, e essencial na matemática básica. É fundamental o conhecimento de história para entendermos os fenômenos históricos a qual estamos inseridos. E o tempo histórico que nós estamos inseridos também, porque afinal de contas, sem história, não conseguimos entender rigorosamente nada do que está acontecendo em nossa volta. Pois, meus caros, este é o primeiro episódio do programa História em Pauta, que normalmente vai ao ar nas segundas-feiras às 21 horas. Mas como ontem, nossa segunda-feira, aí tivemos uma edição especial da Live Debate, falando e fazendo uma síntese do processo eleitoral deste ano, nós então passamos nessa estreia para a terça-feira de forma, vamos dizer assim, excepcional. Mas a semana que vem, segunda-feira, já vamos ter vídeo às 21 horas aqui do nosso quadro História em Pauta. Mas antes eu peço aí para você não se esquecer de deixar o seu like, inscrever-se no canal, compartilhar nas suas redes sociais, é claro, deixar seus comentários aqui também é importante, ajuda-nos bastante até entender se você está curtindo, se você não está gostando, se você tem mais alguma dúvida, enfim, é muito importante a sua participação aqui no nosso canal, certo? E, bom, nós postamos aqui uma enquete com a seguinte pergunta: qual a vitória de Lula no segundo turno? O fascismo morreu? E essa enquete está aí, na nossa comunidade, tem uma boa votação, o pessoal tem participado bastante, diga-se de passagem. E eu notei que muita gente não entendeu o sentido da palavra fascismo na pergunta. E aí eu penso que primeiro é importante explicar o seguinte: o lulopetismo adora chamar quem não segue o lulismo de fascista. Então foi nesse sentido que eu usei esse termo, como os lulistas chamam quem não é petista de fascista. Evidentemente que ele vai chamar os bolsonaristas de fascistas, ok? Pois é, eu usei de uma certa ironia, mas talvez óbvia para mim, mas nem tanto para você do outro lado. E se você não entendeu, se isso complicou um pouquinho a comunicação, eu peço desculpas, porque a gente está aqui para aprender também, gente? E faz parte do processo. Mas então, afinal de contas, o que é o fascismo? O que significa fascismo? Aí então eu fiz uma busca rápida no Google e achei um material que vai estar aqui o link na descrição e no comentário fixo, combinado? E busquei então o significado etimológico ou a origem da evolução da palavra fascismo, que tem uma origem na expressão italiana fatio litorio, que por sua vez vem do latim facies litorae, feixe de lictor. É um símbolo de origem etrusca e usado durante o Império Romano. São faces, significa feixe, feixes, faces, e constitui, portanto, de um feixe de varas de betula branca, simbolizando o poder de punir amarradas por correias vermelhas, símbolos da soberania e da união. Muitas vezes o feixe é ligado a um machado que simboliza o poder de vida e morte. Ou seja, feixe, é algo unido, Então o fascismo tem esse sentido, etimológico. Há duas definições para fascismo. Nós podemos dizer que é um sistema político de cunho nacionalista ou talvez ufanista, antidemocrático, que teve sua maior expressão em Benito Mussolini,
que nasceu em 1883 e morreu em 1945. Né, e o fascismo esteve presente na Itália entre os anos de 1922 a 1945. O emblema do Partido Nacional Fascista Italiano estampa em seu logotipo um feixe de lictor, com essa machadinha ali simbolizando tudo isso, né? E nós temos também, né, um conceito assim de que é um regime político de extrema direita, totalitário, de cunho nacionalista, adotado tanto pela Alemanha e na Itália nas décadas de 1920, 1930 e 40. Bom, agora que sabemos um pouquinho do que é fascismo, eu recomendo a leitura de uma obra a respeito desse assunto, As Origens do Totalitarismo, de 1951, de Hannah Arendt, em que ela se consolida inclusive como uma grande pensadora política ocidental. Nesta obra polêmica, Arendt assemelha de forma assim muito polêmica mesmo o nazismo e o stalinismo como ideologias totalitárias. Segundo então seu entendimento, Hitler e Stalin seriam duas faces da mesma moeda, tendo alcançado o poder por terem explorado a solidão organizada das massas. Isso daria um outro vídeo, mas isso também tem uma questão aí. Hannah Arendt era uma judia alemã e ela, né, viveu os tormentos, né, da perseguição aos judeus na Alemanha e tudo mais. Inclusive, né, tem uma história de vida muito interessante a ser estudada e que, quem sabe, a gente possa fazer um vídeo falando sobre Hannah Arendt. Se vocês quiserem, a gente pode elaborar aí um conteúdo específico só sobre Hannah Arendt, e vale a pena. Bom, agora uma pergunta, né? Uma pergunta bem prática. No Brasil, nós tivemos alguma experiência totalitarista? Tecnicamente, não. O que nós tivemos foram experiências autoritárias, tanto as ditaduras do Estado Novo de Vargas como a de 64. Mas, na verdade, foram experiências autoritárias mesmo, né? E não totalitárias. Bom, e por que eu digo isso? Por um motivo muito simples. Um regime autoritário é caracterizado pela obediência hoje a uma determinada autoridade em um Estado-nação. E desse sistema, o governo geralmente promove, né, dura oposição à liberdade individual e a expectativa de obediência da população. Então, assim, o que acontece? No regime autoritário, há uma repressão ao pensamento divergente, mas aqueles que comandam a ditadura, eles não têm a pretensão de controlar totalmente a vida do indivíduo, tudo. Há um certo ar de liberdade para o sujeito, desde que, né, não atinja, né, aquilo que possa efetivamente atrapalhar o projeto de poder desse ditador. E aí há uma certa liberdade em relação, é claro, ao totalitarismo, mas sim existe, né, a falta de liberdade, porque com a ditadura, por exemplo, no Brasil nós tivemos ela presente a questão, né, da censura, que até 1985 nós tivemos a repressão, né, de quem aí, imaginamos o seguinte, novelas cortadas, programas editados, enfim, por coisas que a tal censura achava que não seria, né, de bom tom, de bom nível para a população, nem coisas que às vezes não tinham nada a ver, mas, né, isso faz parte da história do Brasil e a gente precisa entender disto. Por outro lado, no regime totalitário é interessante ressaltar que a forma de governo se mantém sob o controle de uma única pessoa, político ou facção. É o caso, né, de Mussolini, que se concentrou ali o poder, né, a autoridade nele somente. E ele regulamenta a vida pública e privada. Então, no conceito, né, do fascismo e da ditadura, não há o controle da vida privada
nos regimes ditatoriais. Já nos regimes, né, no caso, os regimes fascistas e nazistas, aí nós vamos ver, né, infelizmente, o controle da vida privada, e é uma coisa muito complicada, certo? De fato, nós não tivemos uma experiência fascista no Brasil, nem tampouco nazista, mas nós temos sim, e encontramos já de muito tempo, notícias de células neonazistas que se espalham pelo Brasil afora. E sobre a questão do nacionalismo, nós não podemos confundir com o ufanismo. E sobre isso, eu vou deixar um link na descrição, no comentário fixo e no banner aqui em cima, e também no nosso, né, na nossa descrição do vídeo, um vídeo que fiz na época do canal A Voz da Legalidade, hoje Cantinho do Pensamento, tratando deste assunto. Tá? Então lá está bem esmiuçado, eu não vou me repetir. E você vai lá, já se inscreve no Cantinho do Pensamento também, né? E se inteira também do conteúdo que tem lá, conteúdo bastante interessante também. E se você gostou deste conteúdo agora aqui, né? Se esse conteúdo ficou claro para você, se isso lhe ajudou, deixe, né, nos comentários. Se não ficou muito claro, por favor, coloque seu comentário aqui, né, inscreva-se no canal e fique à vontade para perguntar e questionar. E, enfim, a gente está aqui para esclarecer as coisas. Combinado? A próxima edição, então, do História em Pauta volta na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui no canal Falando de História.